A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a Livraria do Povo de Deus. Nesse trimestre, na lição de adultos, primeiro trimestre de 2023, nós vamos estudar sobre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Assim como já falamos, então, é a lição de adultos, é a primeira aula de 2023. Seja muito bem-vindo, sinta-se na sua casa, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei, o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Não se esqueça que nós temos também a Provix Shops, a livraria do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo, juntamente com toda a nossa equipe. Então, você comprando na Provix, a loja, a livraria online, você estará cooperando para a manutenção desse trabalho que estamos fazendo. Também, ali na CPAD, você encontra materiais evangélicos, livros, bíblias, comentários bíblicos. Agora, a livraria CPAD em São Paulo está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. Portanto, é muito fácil de encontrar. Também não se esqueça da livraria da Associação, no térreo do templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Procure ali o pastor Silas e a sua equipe para você adquirir também ali o seu material evangélico. Quero lembrar também que aqui embaixo está o nosso Pix. Se você puder e sentir no coração de fazer uma oferta para ajudar na manutenção desse programa, fazer um voto, então aqui embaixo tem o Pix, em que você também pode contribuir. Vamos à lição número 1, lição de adultos da nossa CPAD, 1º de janeiro de 2023. Um feliz ano novo para você e toda a sua família e os seus amigos. O tema é o avivamento espiritual. O texto áudio se encontra num texto muito conhecido em 2º livro de Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática nos diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra no 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 ao 15, e também no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Os objetivos desta lição: primeiro, conceituar avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A palavra-chave, portanto, desta lição é avivamento. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, tá? Então vamos lá, na introdução. Neste trimestre nós vamos estudar então o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento integral da missão da igreja aqui nesta terra. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Então, é necessário esse avivamento espiritual. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, nós vamos ver a diferença, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. É necessário um avivamento espiritual para que a igreja consiga enfrentar os desafios atuais. Vejamos o que é avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Então, o avivamento é Deus intervindo na história de um povo, na história de uma nação, de uma igreja. É a intervenção de Deus. Só tem início, o avivamento espiritual só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa ou encontra espaço no coração de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Vejamos Apocalipse 3:20. Estarei lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, da nossa CPAD. E ali na livraria você encontra esta Bíblia, ou na Provix, com o pastor Fernando, ou com o pastor Silas, lá na livraria da associação. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. São palavras de Jesus ressuscitado, palavras de Jesus dirigidas a João, o evangelista. Então, é ele convidando, ele procurando espaço
no coração de uma pessoa, de um grupo ou de uma cidade. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. É só Jesus que pode fazer isso. Dessa forma, então, as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, o avivamento acontece no meio de um povo, dentro do coração das pessoas, e isso muda a situação externa, muda o mundo exterior dessas pessoas, dessa igreja ou deste local. Isso é um avivamento espiritual, a intervenção de Deus. Segundo, a pré-condição para o avivamento. Então, o que é necessário? Quais são as condições que permitem que venha este avivamento? A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou crise moral pode ser pré-condição para o avivamento. Crise espiritual ou crise moral. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, no versículo 13 ele fala isso. Então aqui nós observamos que a crise está delineada em termos climáticos. Ele está falando, da terra, de gafanhotos, de falta de chuva. Então tudo isso aqui é uma espécie de crise envolvendo o clima. Mas também essa crise pode ser moral, essa crise pode ser política, como nós temos observado na nossa nação. Essa crise pode ser econômica, como nós observamos em vários países em que a economia está quebrada, tá? Então, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, essas crises moral, política, econômica, que afeta uma nação, que afeta uma igreja local, isso tudo é pré-condição para o povo começar a clamar a Deus, se consertar com Deus, para que Deus então mande um avivamento, uma intervenção divina. Resumindo esse tópico primeiro, lembrando que essa primeira lição é um apanhado geral, é uma panorâmica, e a partir da segunda, terceira lição, então, haverá um aprofundamento nesse tema. Por isso que nós estamos acelerando. Resumindo, então, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Tá? Vamos ao número 2. As condições para o avivamento espiritual. Segundo o livro de Crônicas, do 13 ao 17. Primeiro, uma crise, conforme nós acabamos de falar no primeiro tópico. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Então, a crise, ela desperta nos seres humanos o medo, desperta a revolta. A crise leva as pessoas a blasfemarem contra Deus e a blasfemarem contra o próximo. A crise traz o desespero e traz a tentativa de tirar a própria vida. Então, a crise leva muitas pessoas ao suicídio. É isso que ele está dizendo. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Olha o que diz o versículo 14, que é o nosso textuário. Se o meu povo, o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando com Salomão. Se esse povo, se o meu povo se humilhar, se orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus e, primeiro, perdoarei os seus pecados. E segundo, e sararei a sua terra, ou seja, banirei a crise, acabarei com os problemas. Então nós vemos, na leitura aqui do comentarista, neste versículo, alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então, tem algumas coisas que antecedem, que atraem o avivamento espiritual. Primeiro, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, toda crise, todo problema, pede uma solução. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Olha o que ele diz lá no versículo que nós lemos no primeiro subtópico. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer o poderio de Deus, se humilhar, reconhecendo que a própria pessoa não tem a solução, não há possibilidade de resolver o problema e que só Deus pode fazer o milagre. Então, a pessoa se humilha diante de Deus. Segundo, a partir dessa humilhação, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Talvez aqui muitos cristãos já comecem a desistir, né? Porque é uma dificuldade para muitas pessoas entrarem em oração. Mas sem oração não há avivamento. Começa com a humilhação, vai para a oração. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Olha o que diz o Salmo 143, o verso 1. Salmo 143, verso 1. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia da nossa querida CPAD. Ó Senhor, ouve a minha oração. Aqui Davi clamando ao Senhor. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Então, se o crente não se dispuser a buscar a face do Senhor, o avivamento tarda. Ele é postergado. E muitas vezes o avivamento não chega sem a oração. Salmo 84, 8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Salmo 84 e 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. 84 e 8. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Então aqui nós temos o salmista clamando a Deus para que a sua oração seja escutada, o seu clamor. Então, sem oração não há avivamento. Então, nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Podemos observar na prática das orações devocionais, o crente que ora todos os dias, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos. Então, começar um determinado período de tempo, ou na igreja, ou individual, você tem um propósito, vou orar 50 sextas-feiras, às 3 horas da manhã, vou orar na igreja
durante um tempo para que Deus mande o avivamento. Precisa ter propósito, precisa ter perseverança em orar com um propósito definido. Além de orar, nós já falamos da humilhação, falamos agora da oração. Além de orar, o suplicante, a pessoa que busca a Deus, busca a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Então, além de orar, o suplicante busca a face do Senhor e ele persevera na sua súplica. Enquanto a resposta não chega, ele não para de clamar. A ausência, então, dessa disposição, que é para fazer isso tem que ter disposição, tanto individual quanto coletivamente. A ausência, se faltar essa disposição perseverante, a ausência dessa disposição perseverante, é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Em muitos lugares, o avivamento não chegou, o avivamento não chega e muito provavelmente o avivamento não chegará. Se não houver, então, essa disposição perseverante. Precisa clamar, precisa orar, precisa persistir. Número 4, conversão sincera dos pecados. Conversão sincera dos pecados. Olha o que ele diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecado, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Tem que haver confissão de pecados, tem que haver mudança, tem que deixar os maus caminhos. Não adianta pedir perdão agora, hoje, e sair e cometer o mesmo erro, cometer pecados, continuar na prática do pecado. Não, tem que deixar os maus caminhos, tem que largar o pecado de lado, tem que se lançar às misericórdias de Deus. Então, eis aí uma advertência séria. O salmista falando, né? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu não confessar o pecado, se eu não largar o mau caminho, se eu continuar com o meu coração cheio de mágoa, cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio de ódio, o que vai acontecer? Deus não vai atender a minha oração. Deus não vai atender a nossa oração. É preciso nós deixarmos a iniquidade sair, botar para fora do nosso coração. Subtópico número 5. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, são todas pré-condições. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Então, a casa já está preparada. O caminho para a chegada do avivamento espiritual já está pronto. Agora é só continuar em oração e aguardando a manifestação, a intervenção de Deus, porque com certeza essa intervenção virá. Resumindo, então, esse tópico número 2, as condições para um avivamento espiritual passam, então, primeiro por uma crise instaurada, passa pela humilhação diante de Deus, passa pela oração e passa pela busca da face do Senhor e arrependimento dos pecados. Então, isso daí são condições
prévias para um avivamento espiritual. Mas vamos ao número 3, a necessidade de um avivamento espiritual, agora segundo o profeta Ageu, do capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Primeiro, a situação espiritual de Judá. A situação espiritual de Judá. Aqui eu vou me utilizar da Bíblia na nova linguagem de hoje, que também você encontra ou na CPAD ou na Provix, a livraria online do pastor Fernando. Você encontra essa Bíblia também. Muito bonita, ó. Bíblia Sagrada, a minha letra extra gigante, nova tradução na linguagem de hoje. Olha que material bonito. A minha já está um pouquinho velhinha, mas ainda serve. Então vamos lá. Primeiro subtópico aqui do tópico 3. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas olha o que aconteceu. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós capítulo 2, versículo 5. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O texto começa, Deus se dirigindo aqui a Judá, ele diz no versículo 4, o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Então, Judá, a tribo do sul, eles foram advertidos por Deus através do profeta, mas eles não obedeceram. No capítulo 3 de Amós 3 e 6, olha o que diz. Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Eles são advertidos, mas será que eles não têm medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Ou seja, Deus está dizendo, será que eu vou castigar alguém sem avisar primeiro? Nós sabemos que não. Vejamos Isaías, capítulo 6. Isaías, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6, e o versículo de número 11. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu, até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Aqui há uma promessa de que o povo seria levado para o cativeiro por causa da desobediência. Isaías capítulo 8 e o versículo 7, ele diz, por isso eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Então eles viriam como água, como uma enchente, para destruir o povo que não ouviu as advertências de Deus. A destruição do templo e morte. Então veja aqui que isso tudo são pré-requisitos para um avivamento espiritual. Primeiro, eles são advertidos de que estão errados, não se convertem, não aceitam a correção, aí Deus manda o juízo, Deus manda o cativeiro, e aí isso leva o povo a buscar a face do Senhor em arrependimento, e então Deus ouve e traz um avivamento. Então, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia,
e o templo foi destruído. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. Além disso, um terço da nação, morreu de fome e de peste, ao passo que o outro terço morreu pela espada. Vejamos aí Ezequiel. Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel, profeta, capítulo 5, versículo 12. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. A cidade seria sitiada e a comida iria acabar, eles iriam morrer de fome ou de peste. Outra terça parte será morta por espadas fora da cidade, porque tentariam fugir e seriam mortos pelos soldados babilônicos. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Isso aqui era o castigo que Deus estava dizendo que viria sobre eles. No mesmo Ezequiel, mesmo o profeta Ezequiel, capítulo 24, lógico que você vai ler com seus alunos aí em classe, mas eu já estou adiantando. Ezequiel 24, 1 e 2, no ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Então, no dia que estava acontecendo, Deus revelou para Ezequiel, lá no cativeiro babilônico, o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Mas vamos ver também Jeremias, capítulo 38. Abra aí a sua Bíblia, eu estou na linguagem de hoje, então não estranhe a leitura ser um pouquinho diferente da sua. É uma linguagem mais moderna, mais atualizada. Depois eu vou ler também na Nova Almeida atualizada, né, para você comparar. Essa Nova Almeida atualizada é uma linguagem intermediária entre a linguagem de hoje, essa que eu estou lendo, e entre a linguagem mais tradicional. Vejamos aí, Jeremias 38, do 17 ao 19, que diz assim: então eu disse a Zedequias que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. É Deus usando o profeta Jeremias para o rei Zedequias. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão, e você não escapará deles. Agora veja a resposta do rei Zedequias. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Então veja, ele não ouviu a advertência do profeta. No capítulo 39, verso 1, ele estava com medo dos judeus que tinham se aliado aos babilônios. No 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. Então, veja aqui no capítulo 39, os babilônios conquistam Jerusalém. Vejamos 52, Jeremias 52, para terminar, e o versículo 4, ainda estou lendo na linguagem de hoje. Jeremias 52, último capítulo do profeta Jeremias, e o versículo 4. No ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. Então veja que a tragédia aqui já estava anunciada
Zedequias e o povo não se converteu, e agora teria a destruição do templo e haveria morte por todos os lados. Letra B. Nós estamos aqui a situação espiritual de Judá, para falar do avivamento. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa. Aqui o povo já estava voltando. Já era depois do cativeiro de 70 anos da Babilônia. Já se passaram agora, dessa letra A para a letra B, já se passaram 70 anos. Então, a vida do povo depois do exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Então, eles não tinham falta do templo, eles não sentiam essa necessidade. Por meio do profeta Ageu, então, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico tinha destruído. Eles tinham destruído, e agora Deus exige que o povo, voltando do exílio, reconstrua o templo. Letra C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio, o povo que voltou já do exílio babilônio, se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Então, mesmo voltando do exílio, do sofrimento, não deu valor à casa do Senhor. Aí, após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, o remanescente. Isso está em Ageu, capítulo 1, do 12 ao 15. Então, a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então, aqueles que se dispõem a fazer aquilo que Deus manda, Deus coloca a mão e os ajuda. Letra D. O desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. Após a reconstrução do templo, como é que seria esse avivamento espiritual? E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, haveria um grande avivamento quando eles reconstruíssem o templo. O primeiro templo de Salomão foi destruído, agora eles tinham que reconstruir. Número 2, segundo tópico, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, no ano 550 a 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo, foi levantado por Deus para executar seus planos de libertação do povo israelita, que se achava cativo em Babilônia. Então, Ciro conquistou a Babilônia com seu exército, e a primeira atitude era libertar os hebreus do cativeiro, mandá-los de volta para Jerusalém. Letra A. Promessas que Deus fizera a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, porque ele foi escolhido por Deus para essa missão, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus propósitos divinos. Ele teve, Isaías 45, do 1 ao 3, ele teve uma chamada específica da parte de Deus. Ciro, então, liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, logo que ele conquista a Babilônia, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, libertar os que estavam cativos na Babilônia.
cumprindo as profecias, então, que anunciavam o fim do cativeiro. Jeremias 25:12, 29:10, Deus já havia prometido que iria levá-los para o cativeiro babilônico, mas depois de 70 anos os trariam de volta. Isso está nesses textos aí que cada professor e aluno vai ler. No primeiro ano de Ciro, em 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Então ele libertou a nação de Israel do cativeiro lá na Babilônia. A conclusão do templo, com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então nós temos aqui a reconstrução, né? Deus já havia prometido trazê-los de volta e agora, então, nós temos um avivamento espiritual. Número 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Agora traremos a aplicação para nós, para o nosso tempo. Aí ele começa dizendo um fato lamentável. A inércia de muitas igrejas, ou seja, muitas igrejas estão paradas, estão andando a passo de tartaruga, só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, isso também é um fato, uma constatação, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Sempre foi assim, que outrora foi poderosamente avivado. Então, essas igrejas que já experimentaram avivamento, elas vão caindo na rotina. Assim, presenciamos hoje o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Isso tem acontecido a olhos nus. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade. Hoje as igrejas estão fechando. Segundo relatos na Europa, as igrejas estão virando museus. As que ainda são igrejas têm uma quantidade mínima, pouquíssima de cristãos. Igrejas que foram extremamente avivadas, como por exemplo na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, e agora viraram museus. Então, há sim a necessidade de um avivamento espiritual, e aqui nós temos as condições, né? O que é um avivamento, quais são as condições para um avivamento espiritual, e nós temos a necessidade de um avivamento espiritual. Assim nós chegamos ao fim da primeira aula de 2023, do dia 1º de janeiro de 2023. Se você gostou, por gentileza, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula, dê aí nos comentários um glória a Deus, um amém, manifeste-se nos comentários de alguma maneira para nós sabermos que você está vivo e dando glórias ao nome do Senhor. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.